Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de resolução de prova de concurso e a gente continua na mesma prova de oficial de chancelaria, que é uma prova com 4 textos. O texto 1 e o texto 2 já foram feitos em vídeos anteriores, esse vai ser o terceiro texto, tá? Então vamos lá direto para esse terceiro texto para a prova de oficial de chancelaria. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o texto. Lembrando que ele sempre vai ser a gente vai tentar resolver ele sempre de 3 jeitos. Com um chute, fazendo um chute, mas tentando entender como a gente pode fazer esse chute. O outro seria na lógica da questão, tentar resolver a questão sem ser influenciado pelo texto. E, por fim, resolver a questão com base realmente no que está escrito no texto, tá? Então vamos lá ver o que a gente tem. Esse terceiro texto de oficial de chancelaria da ESAF de 2002, ele é um texto básico, bem curto, então daria até mesmo para poder ler o texto para responder as questões, tá? E as 5 questões aqui relacionadas ao texto, tá? Ele é curto, não tem muito o que falar sobre ele. Tá? Então vamos lá para a primeira pergunta. According to Dr. Dennis McShane, links between Britain and Latin America. Então é assim, para eu fazer um chute eu precisaria verificar alguma coisa, links between Britain and Latin America, né? Eu tenho aqui lá no comecinho links Latin America, eu tenho Britain. O problema é que para fazer esse chute eu teria que fazer uma ligação entre o que está escrito lá no texto com algumas ligações que eu tenho aqui. E eu não tenho uma ligação, porque ele envolve vocabulário, né? Então eu não tenho muito o que fazer para o chute técnico. Porém, eu posso chegar nesse chute técnico e também descobrir algumas relações de palavras de português e inglês ali, né? Então, às vezes, a escrita é tão parecida que eu consigo colocar. Então, vamos lá. Então, links, ele é uma palavra até já português, né? Já é quase português, né? Então, eu vou clicar nesse link aqui, nessa ligação, nesse link, para fazer um link. Então, link Britain, Bretanha, e Latin America, América Latina. Então, qual é a ligação entre a América Latina e a Grã-Bretanha, né? E eu consigo pegar as palavras reality, realidade, geographic barriers, então geográfica, barriers, barreiras, iniciada, existida, vamos falar assim, né? Existiu. Initiated, que também é iniciado. Daí eu posso tentar verificar se existe alguma coisa relacionada ao texto com essas palavras. Então vamos lá. A ligação entre Bretanha e Latinoamérica, né, e a América Latina, é uma realidade? Foi iniciada? É iniciada? Existiu? Ou é uma barreira geográfica? Então, pelo chute técnico, eu não consigo chegar porque eu tenho ali uma realidade, ela foi iniciada, ela existiu. Essas 3 possibilidades elas seriam interessantes. Porém, uma barreira geográfica, não sei se eu colocaria essa daí. Uma barreira, o que é uma barreira geográfica? O Oceano Atlântico? Já não é uma barreira mais isso, né? Então, não sei se isso aqui seria interessante. Então, assim, eu poderia eliminar uma no meu chute e ficaria lá entre 4, tá? É o máximo que eu consigo fazer nesse daí. Eu coloquei aqui, né? Uma outra possibilidade seria assim, se nesse chute eu tiver alguma noçãozinha e souber que o were é passado, o will é futuro, eu poderia colocar aqui o were é passado, o will é futuro, e eu tenho iniciada no passado ou no futuro. Então ela vai iniciar ou ela foi iniciada. Olha lá. Então, de repente, eu conseguiria pegar alguma coisinha disso daí.
Pela lógica, né? Então eu entendo o inglês, mas eu não vou olhar para o texto, eu não tenho tempo de olhar para o texto, eu vou direto para as perguntas. Links between Britain and Latin America are likely to become a reality. Bacana, então ela vai se tornar uma realidade, está propensa a se tornar uma realidade. Were prevented due to geographic barriers. Então, eu já até falei de barreiras geográficas, ela não tem como acontecer por causa de barreiras geográficas. Não é uma sentença muito legal, até nem faz muito sentido. Were initiated in the 20th century. É uma coisa neutra, né? Então ela foi iniciada no século XX. Eu vou até explicar depois, mas assim, ela é uma sentença neutra. Pela lógica, ela é uma sentença neutra. Had existed for a long time, will soon be initiated. Então ela daqui a pouco vai ser iniciada. Ela é uma sentença positiva, mas ela não faz também sentido. Então vamos lá. Pela lógica, a gente consegue de cara já eliminar a letra B. Mas assim, continuando pela lógica, a gente faz algumas relações com a história, né? A gente sabe que a Inglaterra ela tem influência aqui na América Latina há muito tempo, né? Ela ajudou na descolonização de quase toda a América. Foi o primeiro país, se não me engano, que aceitou o Brasil como um país independente. Isso daí foi em 1800. Então não foi no século XX. Então assim, ela existiu desde o século XX? Na verdade, ela existiu bem antes do século XX, né? Ela vai ser futuro? Para o futuro também não, porque ela já existe há um tempo já, né? E are likely to become a reality? Também, ela está propensa a se tornar uma realidade? Também é futuro. Então assim, eu poderia ficar na dúvida, né? Pô, ela se iniciou no século XX ou ela se iniciou há mais tempo, né? Daí é uma questão de lembrar lá da América, né? A América realmente sofre influência da Inglaterra há mais tempo, bem antes do século XX. Então, pela lógica, eu já julgaria lá pela letra D. E com base no texto, né? Eu tenho ali... Traditionally, Britain has enjoyed strong links with Latin America. In the 19th century. Então, se eu coloco assim, in the 19th century, Britain provided crucial political support. Isso daqui já começa no século XIX, não no século XX. Só um detalhe. Muitas coisas a gente consegue pegar lá de seriado. Então, por exemplo, eu falei lá, a Inglaterra influenciou na descolonização da América Latina. Pô, isso daí eu vi lá no seriado, na televisão, né? Então a gente às vezes assiste um seriado de televisão, a gente consegue captar a informação desse seriado e usar do nosso conhecimento para poder fazer alguma prova, ok? Então aí seria a letra D, né? Eu elimino a letra C porque ela não foi iniciada no século XX. Problemas que eu tive aqui, né? Likely, né? Are likely to become a reality. Likely, something that is likely will probably happen. Will probably happen. Acontecerá no futuro, né? Então falando do futuro. Usage. Traffic jam is likely to happen on the road. Translation, provável, né? Então, propenso a acontecer alguma coisa. Due to something. Aqui, né? Were prevented due to geographic barriers. Due to something. Because of something. Usage. I was absent due to sickness. Translation, por causa de. Vamos lá. Segunda questão. According to the text, the Bolivian Independence Movement. Daí eu vou ter aqui. Bom, pelo chute, eu vou ter que tentar fazer algum link disso daqui com o texto. Então, the Bolivarian Independence Movement. The Bolivarian Independence Movement. E aqui eu começo um monte de palavras. Não conheço nada de inglês, mas eu consigo aqui saber que isso aqui é suporte, political, América,
Bretanha, e aí vai. E eu consigo pegar no texto Crucial Political Support. Então eu consigo pegar aqui Political e Political. Então, pelo meu chute técnico, eu chutaria a letra B. Mas olha o perigo, né? Porque assim, esse é o problema do chute técnico. Né? Eu vou pegar uma palavra e vou fazer um link lá e vou entregar a Deus, né? Mas é uma coisa muito perigosa, porque essa daí não seria a resposta correta, tá? Pela lógica, desculpem. According to the text, the Bolivarian independence movement could have received Britain's support. Então, de novo, né, pelo nosso conhecimento de história, que eu já falei, né, esse conhecimento ou a gente adquire numa série de TV, ou em livro, ou em leitura, ou em conversa de bar, ele sempre é um conhecimento que a gente adquire. E no conhecimento que eu adquiri, a Bolívar, quando ele foi lá e foi fazer a descolonização de vários países da América, ele recebeu o suporte da Inglaterra. Na verdade, o suporte da Inglaterra foi quase essencial para ele conseguir fazer a independência lá da Colômbia, Venezuela, etc. Tá? Então, assim, could have received Britain's support, está falando que ele poderia ter recebido. Se ele poderia ter recebido, quer dizer que ele não recebeu. Mas ele recebeu, então essa daqui não seria uma sentença correta. Pro Britain's political bonds with America. Então, na verdade, a Inglaterra ajudou, então não tem como ela ter quebrado as ligações, né, com a América, né? Was backed by Britain, então foi suportada foi dado apoio pela Inglaterra. Prevented countless diplomatic contacts, então o movimento bolivariano de independência fez com que inúmeros contatos diplomáticos não ocorressem, o que não é o caso, porque se eles ajudaram, os contatos diplomáticos continuaram, né? E should have been supported by Britain. Deveria ter sido apoiado pela Inglaterra. Na verdade, se deveria ter sido apoiado, quer dizer que não foi. Mas a gente sabe que foi. Então essa também estaria errada. Então, pela lógica, eu jogaria a letra C. Tá? Então aqui eu estou colocando aqui justamente esses dois pontos aqui de gramática. Então a gramática me faz falar que esses dois itens estão errados, né? E agora, pela leitura do texto, eu tenho aqui: Traditionally, Britain has enjoyed strong links with Latin America. In the 19th century, Britain provided crucial political support. Britain provided crucial political support for the Bolivarian independence movement. Então eles deram apoio. Se eles deram apoio, was backed by Britain. Então essa realmente é a letra C. Problemas que eu tive. To support. Então assim, ó, vamos lá. To support, né? Cadê? To support, aqui, né? To support. E to back, ele tem o mesmo sentido, tá? Então, to support, to back é to say that you agree with an idea or person and usually to help them. Usage. The president was supported by the Senate. Ou the president was supported or was backed by the Senate. Translation. Dar apoio. Então, assim, se os dois têm a mesma tradução, por que o A está errado? Porque ele could have received support. Então, ele poderia ter recebido o apoio. Se ele poderia ter recebido, quer dizer que ele não recebeu. Que não é o caso, porque ele realmente recebeu. Bond. Broke Britain's political bonds with America. Bond, something that unites two or more people or groups, such as love or a shared interest or idea. Usage. The bond between USA and Israel. Translation, ligação. To prevent, aqui. To prevent. Esse aqui é bem interessante. To prevent. To stop something from happening or stop someone from doing something. Usage. My back prevented me from playing football. Translation, evitar. Prevent, né? Então,
eu até falaria que ali é um falso cognato, né? Então a gente olha para prevent, prevenir, né? Pode até ser alguma coisa do prevenir, mas ele é basicamente evitar, tá? Então tomar cuidado com essa palavra. Terceira, Dr. Dennis McShane states that the relationship between Britain and Latin America is. Então, para um chute, isso daí já é bem complicado, porque é uma questão basicamente de vocabulário, né? Então, assim, no texto, provavelmente eu vou ter uma palavra, e aqui, nas alternativas, eu vou ter uma outra palavra. Então, a conexão é perdida. O máximo que no chute eu consigo fazer é tentar descobrir qual é a tradução daquela palavra que está aqui, com base em alguma palavra parecida, né? Então, reality, então se eu não falo inglês, né? Então, vou ler aqui. Reality, realidade, beleza. Contentious, contente, olha o perigo. Contentious, contente, eu colocaria, né? Controversial, controversa. Conflicting, conflitante. E concerning, eu não conseguiria fazer, se eu não sei nada de inglês, alguma relação. E ele é até meio estranho esse adjetivo aqui, tá? Depois a gente vai ver direitinho. E, pelo chute técnico, eu poderia falar, realidade, então, vamos lá, a relação entre Bretanha e Latinoamérica é uma realidade ou é alguma coisa contente, né? Então, esse contente também é um adjetivo estranho, então eu poderia até ir lá e jogar para um reality, né? Jogar para a letra A. Pela lógica, eu teria reality, que é uma realidade, contentious, que é contencioso, controversial, conflicting e concerning. Concerning, a concerning situation é uma situação preocupante. Então, assim, esse preocupante ele é um adjetivo que não bate muito bem, né? A relação entre Bretanha e Latinoamérica é preocupante. Tá, tudo bem, pode até ser, né? Mas não é muito interessante esse adjetivo. Então eu jogaria para a letra A, de qualquer jeito, tá? E com base na leitura do texto, eu tenho aqui our current relationship. Porque assim, our, por que está aqui? Porque é o Dennis McShane que está falando, né? Então, segundo o Dennis McShane, our, ele está representando a Bretanha. Our current relationship is led by a renewed emphasis on. E ele começa a colocar um monte de itens, né? Political, cultural, e aí vai. Então ele is led, ele é uma realidade. Então aqui eu consigo colocar aqui que ele é realidade, tá? Não é controverso, não é contencioso, nada disso. Ele é uma realidade. Essa é a relação entre Brasil e Grã-Bretanha. Vamos lá, o problema que eu tive aqui, né? Contentious, causing a lot of argument and disagreement between people. Synonym of controversial. Usage, global warming is a contentious issue nowadays. Translation, contencioso. Ele é uma palavrinha estranha. Eu tive um probleminha com essa palavra, contentious. Eu não conseguia fazer assim uma ligação tão clara para contencioso, não, tá? Concerning, eu também tive problema porque ele é um adjetivo que fugiu ali totalmente do contexto, então eu não sabia muito bem o que ele iria falar. Causing a feeling of worry about something important, né? Usage, we are in the middle of a concerning epidemic. Preocupante, né? Bom, vamos lá para a quarta questão. The text does not report on. Então isso aqui é um problema para um chute, porque eu teria que pegar o texto e saber sobre o que o texto não se refere. Então eu tenho 5 alternativas, 4 alternativas tem que estar dentro do texto e uma não pode estar dentro do texto. Então eu poderia até, pelo chute técnico, vasculhar o texto todo e verificar qual é a palavra que não aparece no texto e chutar essa daí, né? Então eu coloco aqui, olhando para o texto todo, apesar de ter esse unrivaled aqui no começo, ele é uma palavra um pouquinho diferente de
rivalries, tá? Mas aqui eu tenho a palavra political, eu tenho a palavra economic, eu tenho a palavra investments e eu tenho a palavra cultural. Então é assim, eu chutaria nesse unnecessary rivalries, pelo chute técnico, porque é a única palavra, é o único que não tem nenhuma dessas palavras no texto, tá? Pela lógica, o texto não se reporta sobre o quê, né? Political links. Então assim, ele não faz referência a alguma coisa. Então ele não faz referência a alguma coisa que seria ruim, né? Alguma coisa que é... Então, em vez de procurar alguma coisa que faça sentido, eu vou ter que procurar alguma coisa que não faz sentido com o texto, né? Então, o texto faz sentido para political links? Sim. Economical ties? Sim. Mutual investments? Ele faz sentido. Cultural bonds, a última aqui? Também. Agora, unnecessary rivalries, rivalidades desnecessárias, será que ele faria sentido esse texto falar sobre rivalidade desnecessária? Eu acho que não, né? Então eu acho que essa seria, pela lógica, a alternativa D. Mas assim, ele poderia usar rivalidades desnecessárias de um jeito positivo. Então, por exemplo, a Inglaterra e o Brasil não possuem rivalidades desnecessárias. Espera lá, eu usei esse termo de um jeito positivo. Né? Então, assim, ele sempre ficaria pela lógica aqui, a letra D, poderia ser uma escolha perigosa também. Tá? Ora, com base no texto, então o texto não se reporta... ele coloca aqui, então, our current relationship is led by a renewed emphasis on modern political, cultural and economic links and, of course, our important trade and investments with Latin American countries. Então, assim, ele faz menção a esses 4 elementos aqui. E qual seria a relação que ele faz aqui nesse unrivalry, né? Então, assim, Britain provided crucial political support for the Bolivarian independence movement and unrivaled economic links followed. Esse unrivaled, ele quer dizer que ele era basicamente o único, né? O único que fazia alguma ligações econômicas ali com a região, né? Então, não tem nada a ver com unnecessary rivalries. Então, pela leitura do texto, a gente já joga lá a letra D também. Problemas que eu tive aqui. Link. Então, aqui, link, tie e bond. Eles são 3 palavras sinônimas, né? A connection between 2 or more people, countries, organizations. Usage. The link between parents and children. Translation. Ligação. Rivalry. A situation in which 2 or more people or teams are competing for something, especially over a long period of time, with the feeling of competition between them. Usage. There was intense rivalry between England and France. Translation. Rivalidade. Então, essa daí foi a 4ª pergunta. Vamos para a última desse texto aí. The text reports that Britain's exports to Latin America, tá? Então, pelo chute técnico, desculpem, Britain's exports to Latin America, então eu vou ter aqui exports, é a palavra-chave, e eu vou ter aqui um monte de outras palavrinhas aqui. Então, eu tenho aqui 2,5 bilhões, e eu tenho aqui 2,5 bilhões em 4 alternativas, em uma não tenho. Então, pelo chute técnico, eu já eliminaria essa letra A aí, tá? E eu poderia até fazer alguma relação, né? Se eu não sei nada, né? Annually. E eu tenho aqui na letra C, monthly, mês. Então, eu já poderia até eliminar a letra C também. Agora, entre a letra B, D e E, eu não poderia, pelo chute técnico, imaginando que eu não saiba nada de inglês, eu ficaria entre esses 3 aqui, tá? Então, pela lógica, o que a gente pode ter
Britain's exports to Latin America are going to be suspended. Ele traz uma ideia negativa, ele traz algo que é politicamente incorreto, né? Então vai ser suspensa. A letra E também traz uma ideia negativa, que é represented a loss of about 2.5 billion. Então ele representa uma perda, também traz uma alternativa politicamente incorreta. Agora, a letra B, C e D, eles falam numa possibilidade positiva, né? Uma alternativa politicamente correta. Então vamos lá. A letra D fala em may soon reach, então alcançará daqui a pouco 2.5 billion. Né? Então ele fala alcançar algo futuramente. As outras B e C falam already amounted to about 2.5 billion e monthly amount to about 2.5 billion. Então eles falam de uma coisa que já acontece. Daí quando eu olho pela lógica para a letra C, eu falo já soma mensalmente 2.5 bilhões. Então ele já soma mensalmente esse valor. E se eu coloco essa como correta, eu também teria que colocar a letra B como correta, né? Então se mensalmente ele já soma 2.5 bilhões, ele já é também 2.5 bilhões. Então se a letra C é correta, a letra B também é. Então, pela lógica, eu falaria que nenhuma delas seria correta, né? A minha correta. Eu colocaria aqui may soon reach, irá alcançar 2.5 billion, né? Olha o perigo, né? Porque, na verdade, quando eu leio o texto, eu chego lá, annually our exports are worth some 2.5 billion. E eu descubro que as exportações, elas são 2.5 bilhões. Como é que ela vai ser no futuro? Então a letra D que eu tinha chutado pela lógica, colocado pela lógica, ela não é a correta. Então por que a resposta seria B e C? Porque se eu colocasse a letra C, a B não estaria correta? Eu poderia pensar que se a letra C está correta, a letra B também está. Porém, eu não posso jogar essa mesma conclusão pensando ao contrário. Do tipo, se a letra B está correta, a letra C também está correta. Isso eu não posso falar. Né? Eu vou dar um exemplo da situação. Vamos lá. Se a letra C está correta, a letra B está correta. Isso daí eu posso falar. Por exemplo, se eu moro se eu moro em Minas Gerais, eu sou brasileiro. Desculpa, vamos lá. Se eu moro em Minas Gerais, eu moro no Brasil. Então, isso é uma sentença sempre correta. Se 2,5 bilhões por mês já soma as 2,5 bilhões por mês, quer dizer que ele já soma as 2,5 bilhões. Porém, o oposto não é correto sempre. Então, por exemplo, não é porque eu moro no Brasil que eu moro em Minas Gerais. Eu posso morar no Brasil e morar em outro estado. É a mesma coisa aqui. Não é porque ele já soma 2,5 bilhões que ele mensalmente também tem que ser 2,5 bilhões. Ele pode ser bimestralmente, e aí vai. E no texto ele fala que esse valor é anual. Então é assim, ele é mensal? Não, não é. Mas ele soma? Sim, ele soma. Então a minha resposta seria a letra B, né? Então olha o perigo lá pela lógica lá que o que pode acontecer, né? Problemas que eu encontrei aqui no texto, né? To amount to, if figures or sums. Então figures são números, né? Dentro de são os números dentro de um número. Por exemplo, o número 125 tem 3 figures, né? 3 números. Então, if figures or sums amount to a particular total, they equal that total when they are added together. Usage: time lost in car traffic amounted to 100 working days per year. Translation: atingir. Vamos ver o texto agora? Vou ler o texto aqui. Vou me tirar aqui um pouquinho para poder ver toda o texto, tá? Toda essa parte aqui.
Vamos lá. Message from Dr. Dennis McShane. Traditionally, Britain has enjoyed strong links with Latin America. In the 19th century, Britain provided crucial political support for the Bolivarian independence movement, and unrivaled economic links followed. British firms led in the construction of railways, tramways, ports, bridges, and other major public works with their world-class expertise. Our current relationship is led by a renewed emphasis on modern political, cultural, and economic links, and, of course, our important trade and investments with Latin American countries. Annually, our exports are worth some £2.5 billion, and British companies represented in the region read like an A to Z of the FTSE 100. Então assim, para começar esse finalzinho aqui, ele é algo referente a algum acordo, tá? Que não vai influenciar em nada no nosso texto. Alguns problemas que eu tive: unrivaled, to unrival, better than any other. To unrival is to be better than any other. Usage: the European teams nowadays are unrivaled. Translation: incomparável. Bem interessante, né? Tram: a vehicle for passengers which travels along metal tracks in the street. Usage: they offer a tram tour in the park. Translation: bonde. Renewed: starting again, especially with increased interest or strength. Usage: I felt renewed by the beautiful sunrise. Renovado. Trade: the activity of buying, selling, or exchanging goods within a country or between countries. Usage: trade in ivory has been banned since 1990. Translation: comércio. To be worth: to have a particular value in money. Usage: the company is worth $70,000. Attention: something is worth value, tá? Valor. Translation: valer. Então aqui, atenção, para colocação, né? Então, deixa eu me recolocar. A gente tem que ficar atento porque esse daqui é um jeito diferente de falar. Então a gente fala assim, alguma coisa vale R$10, né? O meu computador vale R$10. O meu computador vale, né? Em inglês, alguma coisa is worth. Então você vê que a colocação ela vem de ela é um pouco diferente, né? Então something is worth, um valor. The company is worth R$10, por exemplo, tá? Então ficar atento ao uso dessa expressão. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandam lá o e-mail para walterfernandoinglês@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de resolução de provas de concurso. Esse daí foi o terceiro texto da prova da ESAF de 2002. E no próximo vídeo a gente finaliza essa prova e depois parte para alguma outra. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.